Fala galera do Vascão, vamos para mais um vídeo aqui, né, com um girão de notícias sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho ontem deu uma entrevista coletiva, né, e acabou esclarecendo todos os pontos, falou sobre a venda da SAF, bateu o martelo, né, nessa novela, falou sobre os reforços que estão vindo, falou sobre o zagueiro, né, que está negociando e muito mais. Então galera, se você quer ver, né, o que o presidente Pedrinho falou, quer saber das informações, eu vou fazer um react aqui com vocês e a gente vai apurar todas essas notícias juntos. Mas antes disso galera, eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever no canal, né, é de graça e você ajuda demais, né galera, o canal ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E assim incentiva, né, a gente fazer mais e mais conteúdos sobre o Vasco da Gama para vocês. Sem mais enrolação, galera, vamos partir para o react e ver, né, o que o presidente Pedrinho falou sobre o Vasco da Gama. É para onde correr, assim, todos os adversários ali, Fábio, muito difíceis, né? A gente pegou um adversário que, por característica, é muito forte em Copas, né? E já vamos pegar ele numa sequência de segunda e quinta, um adversário fortíssimo, mas é o que eu falo, assim, as coisas se equilibram muito num jogo de mata-mata. A gente tem a possibilidade de fazer o primeiro jogo em casa, que é muito importante, porque a gente sabe que jogar lá é sempre muito difícil, um gramado diferente. Então, assim, é se doar ao máximo, mas ali não tinha para onde correr. Todos os adversários ali são muito fortes. Por essa circunstância, é melhor decidir até fora, porque o primeiro jogo em casa pode fazer um resultado. Isso depende muito, né? É muito subjetivo, assim. Primeiro tem a questão pessoal de cada atleta, assim. Eu gostava de decidir em casa, mas fui campeão da Libertadores decidindo fora. Depende muito do primeiro jogo, assim. Então, assim, é um adversário muito duro, né? Muito duro. O Atlético é muito duro. Isso é importante também, que eleva o nível de concentração da nossa equipe para entender o que a gente está enfrentando. Existe algum planejamento de prioridade de campeonato para o Vasco na temporada? Não. Prioridade é o próximo jogo. Até porque a gente tem um Campeonato Brasileiro contra o próprio Atlético Paranaense. A gente sabe que desde que eu cheguei, eu sempre peço para os atletas olharem para cima, começarem a botar colocarem um pensamento realmente vitorioso, planejar isso. Então, assim, eu sempre falo que o planejamento esportivo é uma coisa, o planejamento do jogo, para mim, é o jogo. Qual o novo projeto de SAF que o Vasco pode adotar? Cara, a SAF vai continuar, a gente vai olhar e vai entender qual é o melhor cenário. Com muito cuidado, com muito respeito para tomar a melhor decisão. Não vai ser uma decisão precipitada, vai ser uma decisão cautelosa. Como eu falei, a gente tem pessoas importantes na gestão, está até aqui o CEO, o Amodeu, tem o Rafa, que é o CFO, que vieram para dar uma estrutura e um equilíbrio financeiro, que é isso que a gente está buscando, né? Repactuar as dívidas, renegociar as dívidas, equilibrar as finanças, diminuir o dano que foi causado, que foi enorme, para que a gente possa pensar e tomar a melhor decisão. Dentro desse planejamento, algumas saídas já aconteceram, né? Então há vamos dizer assim, um fôlego nessa folha salarial. E a janela está fechando. O torcedor está na expectativa de chegada de reforço. Maurício Lemos negociava, não vem mais? Então, Fábio, essa pergunta foi boa, eu até respondi ela de forma anterior. O que acontece? Sem citar nomes, mas só para entender. Eu preciso dar fluxo de caixa, obviamente, diluindo a folha. Só que nós estamos falando de uma folha que ela foi superfaturada. Nós estamos falando de jogadores, sem entrar no mérito, obviamente, que ganham salários absurdos. E quando você tenta negociar esses atletas com a própria equipe que você está negociando para pagar metade do salário, a metade do salário já é um absurdo para essas equipes. Então, assim, quando a gente fala de uma forma superficial que só aliviar a folha ali, mas para você aliviar a folha é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais, que nem relacionados são. E aí, Galera, vamos falar um pouco sobre isso. O jogador em questão que ele tá falando provavelmente é o Galdames. O Galdames ganha essa porrada, né? Ganha muito dinheiro. É em torno de 400, né, a meio milhão. Um jogador que, como ele falou, não está sendo nem usado, né, pelo Vasco. E provavelmente, né, a questão aí que ele falou
e passar para frente, né? O Galdames estava sendo negociado com um clube argentino, ou era chileno, se eu não me engano. Provavelmente, né, essa negociação está dando errado, porque, como o Pedrinho acabou de esclarecer, né, o salário é muito alto, mesmo a metade do que tem hoje, né, é muito alto. Para você ver como a gestão da 777 foi péssima, contratos péssimos, realmente afundou o Vasco. Como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. É muito distante disso. Essa folga de 1,5 milhão, não. Então, assim, é lógico. E aí a gente busca as contratações dentro das nossas condições financeiras, porque, como eu falei ali atrás, eu não vou ser o cara que vou fazer as mesmas práticas de gestões anteriores que levaram o Vasco a essa situação. Porque para mim, Fábio, era muito fácil eu contratar e não pagar, e não ter a responsabilidade de pagar. Eu vou fazer o que todo mundo queria, agradar a torcida. Estou trazendo fulano, mas você é irresponsável tão quanto os outros foram e que levou o Vasco a esse caos financeiro. Eu prefiro pagar o preço e escutar críticas muitas vezes injustas por não acontecerem algumas contratações do jeito que o torcedor espera, mas vou ser responsável para daqui a alguns anos, a árvore que eu estou plantando hoje, alguém vai poder sentar na sombra, mesmo que esse alguém não seja eu, porque quem gosta do Vasco é isso. Isso não quer dizer que nós não estamos nos mexendo. Nós fomos no mercado, nós sabemos todas as posições que a gente tem necessidade. Obviamente que uma posição, de repente, que era menos preocupante, ela acontece outra antes da outra que é mais preocupante, não porque eu não estou atrás da outra, porque a outra não aconteceu. Você deu o exemplo do Lemos, a proposta está lá. A gente não tem resposta, entendeu? Então, assim, não estamos presos nele, corremos para outro. Só que, assim, transações elas são difíceis, não acontece de uma hora para outra. A gente está desde antes da janela abrir, já mapeando e tentando tudo para que a gente consiga fazer alguns movimentos ainda. Pedrinho, o que o torcedor precisa saber sobre negociação de SAF? O que está acontecendo? O que está rolando nesse momento? Do fundo árabe é mentira, né? Não existe nada com fundo árabe. Existem alguns interessados de uma forma ainda muito superficial, que a gente estuda, conversa, mas é muito longe de ser concreto. Mas, como eu falei, a minha preocupação maior é ser responsável com os compromissos que eu tenho que honrar, que esse foi o meu objetivo, renegociando e repactuando dívidas deixadas pela 777, não só com os atletas, mas com os empresários. Hoje a gente tem uma dívida deixada pelo antigo sócio de mais de 170 milhões. Então, assim, é muita responsabilidade que eu tenho na minha mão. E eu vou fazer de tudo para honrar o que eu tenho que honrar, principalmente com os funcionários. Equilibrando ou diminuindo essa situação, a gente já tem uma estrutura melhor até para negociar com um possível investidor. Em termos práticos, assim, nesse momento, em relação a tudo que você falou desse cenário de negociação, não é 1 milhão a folga, mas já existe uma folga. Faltam poucos dias para a janela fechar. Talvez você falou, talvez eu não entregue o que o torcedor espera, mas o que ele pode esperar, então, de negociação nesses poucos dias que faltam e de chegada no Vasco? Então, Aline, a gente foi no mercado, obviamente, com a percepção das necessidades, das posições que a gente acreditava, e você vai negociando, atacando essas posições ao mesmo tempo, negociando ao mesmo tempo. Umas acontecem, outras não. Por exemplo, a gente está com uma boa oportunidade do Menezes. Isso não quer dizer que eu não estava procurando a outra posição. A outra posição eu procurei até antes do Menezes. Só que essa aqui andou rápido, está andando rápido. A outra está travada. Aí eu vou, nessa posição aqui que travou com um atleta, eu vou para outro. E esse atleta, o outro, quis ir para outro time. Mas você espera mais um, pelo menos, então, além do... Eu espero mais um, pelo menos mais um. Menezes e mais um. E tem outras posições que a gente precisa, mas eu tenho que entender todo esse fluxo de caixa e a possibilidade obviamente, de mercado para trazer esses atletas. Uma dúvida, porque fui eu que trouxe a notícia do fundo árabe, você falou assim, é mentira. Você não sabia que tinha não, zero problema. Não sabia mesmo. Mas é importante a gente até aproveitar essa oportunidade. Em nenhum momento vocês foram procurados, porque a informação que eu tive é que teve uma procura
e houve uma conversa. Se alguém foi procurado no meu grupo, não me avisaram, me deram um balão. Não, beleza, então não houve procura você de ninguém ligado ao Fundo Árabe. Fundo Árabe não. A gente tem até a possibilidade de ir em busca disso, né? Através do Felipe. A gente tem até em busca disso de levar uma estrutura através do Felipe, mas isso não foi iniciado e assim, é lógico que eu tenho uma gestão por trás que tem autonomia para ir em busca disso, né? Às vezes isso pode ter acontecido de uma forma muito inicial e ter vazado. Eu acredito que não. Por isso que eu falei assim, até a mim não chegou nada, entendeu, Fábio? E eu não sabia que tinha sido você. Mas só falando. A gente exatamente está aqui para a gente poder tirar essa dúvida. Mas você tem um prazo para isso? Porque tem um processo parado na justiça e você tem uma finança... Mas tem vários embróliozinhos que cada vez vão surgindo mais com a questão da ICAP, com a 777. Então, assim, muita coisa pode acontecer ainda, né? Assim, tem muita coisa surgindo de novo, infelizmente, de uma forma ruim. Para deixar claro, assim, é lógico que eu queria que o sócio antigo tivesse dado certo e que o Vasco estivesse voando financeiramente. As pessoas têm a sensação errada que eu entrei e tirei a 777. Não, eu não tirei a 777. A 77, ela faliu, ela descumpriu de várias coisas, de vários aspectos contratuais e ela faliu. E a minha intervenção foi antes do Vasco quebrar. Então, assim, as pessoas têm a sensação que agora que você tirou é tudo contigo. Não, eu não tirei, eu intervi para justamente o Vasco não quebrar. Agora, obviamente, a responsabilidade é minha daqui para frente. Mas o que as pessoas têm que entender é que eu não tirei para tomar conta. Eu fui proteger o Vasco. E eu encontro um cenário totalmente diferente do que foi falado para mim antes mesmo do balanço da SAF, tá? Não do balanço do associativo, não. Que era um cenário que tinha um caixa de 100 milhões e, pelo contrário, a gente tem uma dívida de praticamente 170 milhões. Pedrinho, tanto o fato de você estar na diretoria como a volta do Alex Teixeira, a volta do Coutinho, a volta do Souza, são encarados como um renovo para o Vasco. Pois é, galera, a gente tá vendo aí, né, a dificuldade, né, que o Vasco está passando junto com o Pedrinho. Pedrinho sempre muito realista, né, muito cauteloso. Isso é muito bom, sempre muito transparente, né, galera? É uma coisa que a gente pode ficar despreocupado é que o Pedrinho, seja o que for, você pode criticar o que for, mas ele não vai inventar nenhuma mentira, não vai enganar o torcedor. Como ele falou, não vai fazer nenhuma escolha irresponsável só para agradar, né? E no futuro isso venha fazer mal para o Vasco, né, financeiramente. Pessoal, é mais isso, né? A entrevista já está no final. Os pontos principais, né, a gente já viu sobre a venda da SAF para o Fundo Árabe, que o Pedrinho claramente disse que era mentira. E tem a questão das contratações dos zagueiros, né? Como ele falou aí, pessoal, não é que a gente sabe que o nosso maior ponto fraco hoje é a zaga, principalmente Léo Pelé. Porém, e o zagueiro, né, chegou primeiro. Não é o ponto que a gente mais precisa. Porém, também, mas é um dos pontos, né, que é uma das duas posições, né, que o Vasco estava buscando nessa janela. Como ele falou aí, não é questão de falta de vontade. E o zagueiro ainda não veio, né? É puramente por questões de negociações, né? Às vezes não dá certo, às vezes os jogadores querem ir para outro time. E é isso, pessoal. E isso a gente tem que aguardar, né? Vamos torcer bastante para que venha o Pedrinho e sua equipe consiga trazer um zagueiro, né, o mais rápido possível, zagueiro canhoto para o lado do Léo Pelé, porque não dá mais, né? O Léo Pelé não dá mais. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de pedir a opinião de vocês, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? Sobre o que você acha da gestão do Pedrinho. Você acha dessa contratação, né, do Jean? E deixa seu comentário aí que a gente vai discutir isso juntos. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês, né, para se inscrever no canal e deixar o seu like para nos ajudar. O YouTube entende, né, que quando você deixa seu like, galera, esse conteúdo é relevante e acaba entregando esse vídeo para mais vascaínos, deixando cada vez o pessoal mais informado.
Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com mais notícias do Gigante da Colina aqui no canal.